Graças e paz, amados. Aproveitando que nós estamos na semana da Páscoa, eu gostaria de deixar aqui uma palavra para você a respeito do que é a Páscoa, do que significa a Páscoa para nós. Mas para isso, você vai ver que eu vou usar um texto que não é muito usual, porque a gente já está transferindo para a cruz de Cristo, mas isso aí fica para uma conversa de daqui a pouco. Êxodo capítulo 12 nos afirma como deveria ser a Páscoa. Deixa eu aqui dar um contexto para você. Os israelitas, já escravos por mais de 400 anos. O Senhor envia Moisés para libertar o seu povo. Envia 9 pragas para exercer juízo sobre o Egito. E mesmo assim o povo se mantém escravo. Antes da 10ª, derradeira e libertadora praga, o Senhor institui um memorial para o seu povo, justamente a Páscoa. Tanto é que essa palavra Páscoa dá a ideia de passagem, dá a ideia de travessia, dá a ideia de libertação. E o Senhor mostra para o seu povo como que essa Páscoa deveria ser feita. Primeiro, separaria-se um animal sem mácula, uma ovelha, um carneiro, para ser sacrificado ao Senhor. E junto com esse carneiro, essa ovelha, eles deveriam comer ervas amargas e pães asmos, ok? E não simplesmente isso, deveriam comê-los cingidos, com cajado na mão e sandália nos pés. O detalhe para nós aqui é que antes disso tudo ser realizado, parte do sangue desse animal deveria ser passado nas vergas das portas, nos umbrais das portas. Só que nós pensamos o seguinte, nós olhamos para esse texto e pensamos nas nossas portas de hoje, não nas portas da época. Naquela época não havia porta que tapava a nossa visão. Então, o sangue ele era passado de forma que tanto quem estava fora quanto quem estava dentro da casa celebrando a Páscoa viam o sangue. Esse sangue significava para nós o inocente morrendo pelo culpado. Aquela ovelha, aquele carneiro não tinha culpa de nada, mas ele foi sacrificado, representando a culpa do povo de Deus, representando o nosso pecado. E ali, esse sangue passando, deveria significar perdão. Tanto é que as pessoas vão passar por debaixo desse sangue nas portas para justamente poder celebrar a Páscoa. As ervas amargas ali representavam justamente as dores que eles passavam no Egito. E os pães asmos, a separação, mostrar que aquele povo era um povo diferente. Não era o mesmo povo, era um povo escolhido, era um povo eleito pelo Senhor. Por isso que não poderiam sofrer o que estavam sofrendo, por isso que o Senhor os liberta. E por que cingidos, cajados, sandália? A forma com que a Páscoa era feita era uma forma apressada, porque a qualquer momento viria a ordem da libertação para eles. Como assim foi? E assim foi naquela noite. A 10ª praga veio, a morte passou sobre o Egito, mas aonde havia sangue no umbral da porta, ela não tocou. O que isso significa para nós? Que aonde o sangue de Cristo está colocado, a morte não toca. Isso é o que significa o sangue no umbral da porta. Isso é o que significa a Páscoa. Assim foi no Antigo Testamento e assim é para nós hoje. Porque nós também hoje, como cristãos, vivemos a Páscoa. Só que hoje nós não precisamos mais de um carneiro, de uma ovelha, porque o sacrifício perfeito já foi feito e é Cristo Jesus. E assim como foi lá com os nossos irmãos israelitas no Egito, assim deve ocorrer conosco hoje. Devemos colocar no umbral de nossas portas o sangue carmesim que foi vertido na cruz do Calvário, para que aqueles que estão fora vejam que ainda há salvação. E para nós que estamos dentro, entendamos que foi-nos dado um perdão, foi-nos dado algo sem precedentes, porque Ele nos amou e se entregou por nós. Esse é o significado do sangue para nós. O inocente morrendo pelo culpado. O sangue de Cristo Jesus que nos liberta de todo pecado. Mas e os pães asmos? E as ervas amargas? O que isso traz para nós hoje? Traz para nós o seguinte: as ervas amargas lembram-nos da cruz de Cristo.
Assim como nos afirma Lucas, capítulo 9, verso 23, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Não mais as dores do pecado, mas sim as dores da jornada com Cristo. O mortificar-se cada dia mais para que a vida dele esteja em nós. O comer apressadamente significa vigilância. 1 Tessalonicenses 5,6. Estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios. Assim como no Egito eles comeram apressadamente porque a libertação viria, nós também hoje precisamos estar apercebidos, porque a qualquer momento a nossa libertação final, a volta triunfal desse Jesus que está vivo, se dará em nosso tempo. Os pães asmos continuam significando a mesma coisa, a separação. Santidade ao Senhor, como nos afirma 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor não nos pede algo difícil, o Senhor nos pede algo completamente acessível através do Espírito Santo. Sermos santos, porque Ele é santo. Assim como eles comeram a Páscoa no Antigo Egito, cingidos, com cajado nas mãos, sandália nos pés, nós também hoje devemos viver assim. E aí nos remete a Efésios 5, a armadura que nos foi dada, a armadura de Deus, a armadura do Espírito. Cingidos da verdade, com a espada da justiça nas mãos, o cajado da autoridade da justiça nas mãos e, é claro, com o Evangelho nos pés. Levar essa mesma mensagem a outros, aqueles que ainda estão perdidos, aqueles culpados que ainda não acharam salvação. E esse é o verdadeiro significado da Páscoa. O inocente morrendo pelo culpado. Jesus se entregando por cada um de nós. E nele temos vida, nele temos perdão e nele temos a salvação. Que essa palavra abençoe rica e poderosamente a sua vida. Hag Pesha Samea, Jesus vive.